O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que facilita a posse de armas de fogo, ou seja, manter uma arma em casa ou no local de trabalho. Para analisar essa medida, nós vamos conversar agora com o Eduardo Mota, que é representante do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. Boa noite, obrigada pela presença, Eduardo. Boa noite, Camila. Para começar, queria que você explicasse para a gente. Agora é mais fácil que uma pessoa compre e mantenha uma arma em casa ou no local de trabalho? Sim, na verdade houve uma facilitação por conta da alteração proposta através desse decreto que regulamenta os critérios para que se considere necessidade de ter arma. Não só regulamentou, como facilitou absolutamente essa possibilidade que as pessoas tenham. Um exemplo importante é que um dos critérios apontados é que pessoas que vivam em estados onde o índice de homicídio seja maior do que 10 por grupo de 1000. O Brasil inteiro, todos os estados brasileiros têm esse índice maior do que isso. Então está dizendo que qualquer cidadão de qualquer parte do país pode requisitar com base nesse elemento, por exemplo. Bom, houve o Estatuto do Desarmamento, no início dos anos 2000. Essa medida agora, esse decreto, ele vai contra o Estatuto do Desarmamento, ele altera de forma significativa o que foi decidido naquela época em que os cidadãos entregaram suas armas, em que houve esse movimento de desarmar o cidadão comum? Não. Na verdade, ele pega um atalho, e um atalho muito perigoso, inclusive, porque ele não vai contra o Estatuto de Desarmamento, até porque, enquanto decreto, ele não pode ferir uma lei, e o Estatuto de Desarmamento é uma lei, mas ele aponta um atalho para flexibilizar a possibilidade de que os cidadãos, as pessoas em geral, tenham acesso à arma. Então, ao fazer isso, ele inclusive reduz, por exemplo, o poder que a Polícia Federal tinha antes de arbitrar sobre a real necessidade da pessoa ter ou não uma arma. Ao mesmo tempo em que, ao regular, ele também amplia a quantidade de armas para até 4 armas e trazendo possibilidade de que, comprovada casos específicos onde, por exemplo, se tenha maior número de propriedades, a pessoa pode inclusive ter mais de 4 armas em seu poder. Em relação ao que é colocado como o motivador dessa flexibilização, desse aumento, sempre se fala da segurança pública, da questão da violência, que pode ser, em alguma medida, barrada ao se ter uma arma de fogo. Qual que é a avaliação de vocês em relação a isso, a essa flexibilização? Infelizmente, isso gera na população uma sensação falsa de segurança. Ter mais armas em casa não repercute de forma positiva no índice de segurança da população. Na verdade, causa um perigo ainda maior de que hajam mais mortes, sejam mortes intencionais ou mortes acidentais causadas por arma de fogo, na medida que aumenta a quantidade de armas de fogo circulando no país. Circulando no sentido de presente nessas casas, presente no comércio, presente num estabelecimento agrícola, por exemplo, abastecendo inclusive uma situação perigosa aí de milícias que a gente tem servindo aos latifundiários, servindo essas grandes fazendas que praticam invasão de terras indígenas, grilagem de terra, e que hoje estão legalizados para ter verdadeiros grupos armados aí dentro dessas fazendas. Eduardo, pode ser que o porte de arma, que é andar armado, também seja flexibilizado nos próximos meses? O que nós temos de apontamento, e aí sim, que vai no sentido de alteração, já prometida inclusive alteração nesse panorama legislativo, ou seja, alteração do Estatuto de Desarmamento, pretende flexibilizar o porte, a pessoa então nesse sentido poder andar armada, circular armada, e trazer uma possibilidade talvez, o que já foi ruim com esse decreto, no sentido de você faz o registro da tua arma hoje, você tem autorização de posse de arma, que antes era restrito a 5 anos, agora são 10 anos. Há pretensão do atual governo de que isso seja permanente. Na medida em que eu consiga, em algum momento da minha vida, uma autorização de posse ou de porte, isso é vitalício. A partir de agora eu posso andar armado durante o tempo que eu quiser. Para que essas alterações sejam alcançadas, que é o desejo de uma promessa de campanha, é necessário sim que se faça uma alteração legislativa, e há já discurso nesse sentido de trazer outras alterações, ampliando ainda mais para a população o risco em relação às armas. Nós temos hoje aproximadamente, só de armas registradas, legalmente registradas nos últimos 4 anos, mais de 1.200.000 armas no Brasil. Então isso é muito sério, muito grave. Bom, para finalizar, a gente precisa trazer a questão de gênero, A violência de gênero
tem mostrado números alarmantes já no início de 2019, a gente vai até falar Sim. disso no próximo bloco. Pode ser que a partir dessa flexibilização, mais pessoas tendo armas em casa, a violência doméstica, o feminicídio, a violência contra a mulher aumente? Sim, não só situações de violência contra a mulher, como também casos graves que nós já temos aí em plano de violência contra a criança, de violência contra o adolescente, o risco de acidente com arma de fogo por parte de crianças e adolescentes presentes no lar, mas sobretudo, com certeza, o que mais nos preocupa é o número de violência, de feminicídio em especial, né? E pensar que uma arma de fogo não é uma arma meramente para... não tem outra finalidade que não causar, de fato, tem um grande potencial de causar morte, né, dessas mulheres, é uma arma que está no espaço privilegiado da violência doméstica, né, dentro da casa, no espaço privilegiado da violência contra a mulher. É nesse espaço da casa, entre quatro paredes, no silêncio da sociedade, na omissão da vizinhança, na omissão daqueles que presenciam a situação de violência, que essas mulheres estão sendo assassinadas cotidianamente e, sem dúvida, agrava cada vez mais a possibilidade e o risco de que um número maior ainda de crimes contra a mulher possa ocorrer. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui com a gente no Conexões. Agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos acompanham.